Olá, pastor Leandro Batista aqui pelo canal Verdade de 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham aqui pelo canal e refletem comigo aqui os temas que tenho tratado à luz da palavra de Deus e também de interesse cristão. Sempre, né? Hoje falarei sobre política novamente e o propósito é a insistência. Eu vou dizer que eu me sinto obrigado a falar de política, não me traz nenhuma satisfação, mas sou obrigado a falar sobre isso porque as tendências insistem. E a pedido de muitos que entram no canal aí, pediram para falar sobre esse fenômeno que é o Cabo Daciolo, tá? E para falar desse indivíduo, o pastor, eu vou ter que dar aqui algumas introduções importantes sobre política. Primeiramente dizer que, a nível pessoal, como pastor e como teólogo, eu não tenho problema com ninguém. E os nomes que cito aqui pelo canal só tem um motivo. O fato dessas pessoas estarem debaixo de uma prerrogativa da fé que compete ao nosso Senhor Jesus Cristo e me dá direito, como também eles podem ter, de se manifestar biblicamente falando, tá? É o debate. Para chegarmos exatamente a esse consenso, o que é lícito, o que não é lícito, etc, etc. Então, a preocupação realmente é responder a esses acontecimentos que tomam lugar dentro da história e que, de certa forma, eles cumprem como ampliam também as pronúncias de nosso Senhor Jesus até a nível escatológico, porque a apostasia é um sinal da vinda de Cristo, tá? Outro ponto importante que eu quero citar rapidamente aqui, o critério utilizado por mim aqui nesses vídeos. Há um padrão ministerial imposto por Cristo para que seja fundamento de inspiração da igreja, usado de comparação para nós que estamos na visão contemporânea, e o fundamento essencial de todo o debate sobre o que é lícito e não lícito à luz da fé que Jesus anunciou, procede daquilo que é essencial. E o que é essencial na teologia, né? Que tudo aquilo que se fundamenta na fé, Deus falou sobre si mesmo, tá? Então, procede de Deus e para Deus. Então, não é o que eu quero, nem o que eu acho, nem o que eu penso, mas o que Ele determinou. Então, aquilo que eu preciso entender sobre Deus, sobre o que deve ser ensinado dele, foi dito por Ele, pelo próprio Deus. Isso é Jesus. Isso é plenitude. Tudo que eu tenho que conhecer sobre Deus, eu só vou saber do próprio autor, tá? Então, a partir do momento em que abro mão desses princípios narrados, ditos pelo próprio Cristo, que é a dimensão, né, a explosão da plenitude de Deus na face dos homens, toda vez que eu nego esses princípios e esses propósitos narrados pela sua própria boca, eu estou levantando a bandeira do intelectualismo e me autodominando, me autodenominando uma divindade, ou então que tenho em mim a chave de um conhecimento superior à de Cristo, que está acima dele. Ah, pastor, pelo amor de Deus, eu nunca disse uma coisa desse tipo. Mas se você nega o que ele disse do Pai e sobre ele mesmo, para ficar falando de Deus e usando, né, de outras fontes de inspiração, que é, na verdade, o que o intelectualismo cristão hoje faz, tá? Você está querendo dizer que você tem um conhecimento melhor que o dele. E para provar que você tem a fé verdadeira, você tem que ouvir ele. A ordem é essa. Então há um padrão que eu vou usar hoje exatamente para julgar esse fenômeno Cabo Daciolo, como outras coisas que eu também tratei aqui. Não se trata do que eu penso, do que eu acho, mas do que foi narrado e falado pelo Cristo. O Evangelho é um divisor de tempos e de águas, minha gente. Jesus desceu aqui na terra, não foi para passear, não. Ele desceu aqui para introduzir a forma humana disso, a forma ministerial disso. E eu tenho dito a vocês, primeiro vem o evangelho pregado por ele, depois a igreja. Isso quer dizer que nós não podemos alterar esse fator. A igreja não é feita de um conceito, de uma intuição, de um tempo, de uma época, de uma moda. A igreja é uma consequência
da narrativa de Cristo, ou seja, ela surge do que ele disse, do que ele falou, do que ele fez. Então, o fato sobre a igreja, sobre a fé, é que a igreja é ininterrupta. A igreja é uma coisa só, historicamente. E todos nós respondemos por ela, no sentido de que ela é a extensão dos atos de Cristo. Ela é a extensão orgânica dos atos de Cristo, ou seja, tem que ser como ele quer, como ele pediu. Então, eu não entendo o sentido dessas modalidades, dessas tendências que surgem, o gnosticismo é um exemplo disso, para ficar falando e tratando sobre Deus e sobre os assuntos da fé de uma maneira independente, de uma maneira racional, de uma maneira individual. Deus tem que dizer a mim e a você como ele quer ser reconhecido e adorado, ponto final. A igreja que ele quer, ponto final. Tu falar sobre política, eu vou dizer uma coisa para você, é uma perca de tempo. Falar sobre política na igreja é uma perca de tempo. Política já é uma perca de tempo. E falar dela dentro da igreja é uma perca de tempo maior ainda. É uma ignorância concursada. Tá? E eu tenho dito a vocês aqui, o medidor da igreja que se perdeu é o que se ensina dentro dela. O medidor disso, da sua espiritualidade, da sua importância, é o que se fala ali em nome de Deus. Então, a partir do momento em que me aparecem esses excrementos humanos, se autotitulando como bispo, pastor, apóstolo, não importa, levando para a igreja a introdução desse pensamento de que a igreja tem uma missão na terra, que só pode ser cumprida no parlamento, ou seja, induzindo e incentivando a igreja a atividades políticas. O propósito desses caras aí é tornar a igreja um domínio do Estado. Porque a partir do momento em que esses esforços levam a igreja para o terreno materialista, para o terreno político, a partir de aí, eles privam o caráter espiritual da igreja. Eu quero dizer o seguinte, para meter política na cabeça dos membros, eles têm que esvaziar a cabeça dos membros do Evangelho de Cristo. Porque as duas coisas não vão ficar. Porque se o indivíduo tiver uma capacidade de julgamento formada no pensamento de Cristo, quando o pastor dele abrir a boca e falar alguma coisa, ele vai identificar como contradição. Então, baixe o nível intelectual disso, do conhecimento de Deus, baixe esse nível. Que tudo passa a ser lícito. Não há mais percepção e discernimento das coisas. Eu tenho dito a vocês, quando eu falo desse tema, antes de chegar na figura do Cabo Daciolo, eu tenho dito que há 3 princípios maçônicos sendo enfatizados dentro da igreja hoje. Hoje, a aristocracia, o cosmopolismo e o socialismo. São tendências maçônicas. A aristocracia é a contextualização material, essa teologia da prosperidade, a redenção que chega na vida econômica. A aristocracia, o cosmopolismo, o patriotismo, o sentimento pela pátria, cidadania, compromissos civis. Tem que defender a ideologia, tem que defender o pensamento em defesa dos fracos, essa coisa toda, que pode ser comovente, mas não tem licença. Jesus não mandou a igreja representar. Esse socialismo deplorável, que é o evangelho por cotas, a opção pelo pobre, a visão da teologia integral, da visão da teologia da libertação. São tendências que estão ali. E o que essas tendências querem pelo mando da maçonaria? Baixar a percepção intelectual da igreja. O nível intelectual da igreja, que eu me refiro, à iluminação do evangelho que Cristo pregou, que é onde a igreja incorpora os atos de Cristo, por meio daquilo que pensa, por meio daquilo que faz, por meio daquilo que atua. Então nós temos uma igreja completamente tomada de bandidos, tá? Salteadores, nós temos uma igreja completamente corrupta nesse sentido, de abandono mesmo. E na medida em que o povo se esvazia do evangelho de Cristo, abre precedentes, abre as portas para essas porcarias como o Cabo Daciolo entrar. Porque esse cara, ele é
uma tendência bem diferente, nova, mas não é muito longe daquelas que a gente vem falando aqui, não. E eu vou começar pela questão. O pastor, eu cheguei aqui no canal, aqui, falando de política, de homens que entravam dentro da igreja, partidos, pastores, para tornar a igreja a máquina eleitoral e o palanque da igreja, né, o parlamento. Agora, esse cara ele tem uma novidade. Ele leva a igreja para o parlamento. Ele é uma espécie de liturgia cristã do parlamento. O indivíduo que pega a Bíblia do braço, chega lá e assim diz o Senhor, nação brasileira. Assim diz o Senhor, e começa a ministrar, e começa a falar em nome de Deus, de Cristo, de coisas que ele está sentindo naquela hora, de coisas que ele está, na verdade, querendo dizer que vão acontecer. E o pastor, eu quero começar a usar esse primeiro detalhe aqui. O uso correto da perspectiva, da esperança, sobre a fé, sobre a salvação. Para mim chegar diante da minha igreja, qualquer indivíduo lá fora e dizer, assim diz o Senhor, alguma coisa vai acontecer a você, isso é critério. Toda esperança, toda ela, falada em nome de Deus, está condicionada às atividades e aos anunciamentos registrados dele nas Escrituras, ou seja, deve ter sido pronunciada por Cristo. Porque se não for uma esperança pronunciada por ele, quer dizer o seguinte, que está separada da fé que ele falou, do que ele ensinou, até da visão futura que ele implementou, isso aí é psicologia. Isso aí é intuição, isso aí é otimismo, não é revelação. Vai alguma coisa acontecer aqui nesse país, o país vai melhorar, o país está caminhando para uma superpotência, coisas boas vão acontecer, Deus vai derramar uma unção, uma renovação vai chegar, né? Um novo advento de reavivamento vai surgir, essas coisas, isso é escatológico, isso deve ter sido pronunciado pelo Senhor, não foi? E não foi. Não haverá um terceiro mundo, não haverá uma outra geração, e as coisas não vão melhorar, elas vão piorar, é a minimização dos tempos. É o que está na escatologia que o Cristo pregou. Mas esse indivíduo pega a perspectiva, ou seja, ele se utiliza da esperança, que é inseparável de Cristo, da fé e da doutrina, se utiliza da esperança para jogar na cabeça do povão, da pátria brasileira, de que nós estamos caminhando para uma mudança, que Deus vai fazer uma obra de milagre aqui nesse país. Amando de quem? Baseado no quê? Então toda esperança que é separada de Cristo e do que ele pronunciou, toda esperança, e fala em nome dele, não importa. Mas se ele não pronunciou, não é esperança. É fraca, débil, desesperada e fantasma. É um mero otimismo. É poético. É psicológico. Porque a esperança é uma virtude da fé. Esse negócio que vocês pensam de chegar, é isso que eu te digo, é isso que eu te falo. Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai agir, eu profetizo sobre a tua vida. Amigo, você tem que ter licença para isso. Tem que estar fundamentado isso. A quem você está dirigindo essa esperança? O padrão de vida dessa pessoa? Quem ela é? A história dela? Se Deus está de acordo ou não com a vida que ela leva? Leve em conta isso. Agora espera um terceiro mundo. Jesus não pregou. As coisas vão mudar. Não vão segundo ele. Vão piorar. É a desolação que está vindo aí. Então essa é o aspecto, a face, diríamos assim, ministerial desse cabo da ciola. Esse cara é patético. Um cara que veio do PSOL, que até 2015 estava lá, PSOL que é um produto do PT, e agora, de repente, entra num partido patriota e se incorpora dessa versão do profeta de Deus que vai mudar a pátria brasileira, e eu entendo que isso aí é uma forma dele agregar votos, e como os outros fazem, ele vai fazer também. Lá no final, quando chegar o segundo turno, ele vai fazer as coligações e vai pegar a parcela dele em quem vai presidir.
com a custa do voto dos ignorantes concursados como ele. Ignorantes no sentido de que não fazem questão de ler o que Jesus pregou, mas vão atrás dessas motivações independentes, isoladas, intelectuais, porque na medida em que eu levanto a bandeira do racionalismo, do pensamento individual, na medida que eu levanto a bandeira de interpretar as coisas como eu quero a nível cristão, eu estou autodeterminando que tenho um conhecimento melhor do que Jesus. Que tem um conhecimento de nível maior do que o dele. Esse pensamento que vocês veem aí. Aquilo que está ali na Bíblia não dá para ser implementado hoje, porque hoje nós estamos num outro tempo. Então Deus mudou, baixou a soberania e deixou tudo na sua mão, idiota. Agora quem manda é você. É assim? A bandeira do intelectualismo é uma vertente, uma das mais perigosas dentro da igreja, porque ela, quando não leva em conta o que Cristo falou, ela julga ser melhor do que ele e tem uma palavra mais eficaz do que a dele. E esse cara tendo esse tipo de atividade aqui sem licença, é o que ele está querendo dizer. Agora, falando do sentimento patriótico, esse conceito que eu tenho falado para vocês, gente que considera que Deus governa por meio de reis. Ele mesmo que assumiu-se a favor da teocracia. Ele assumiu isso, a teocracia que é uma hereditariedade maldita. Faliu o povo judeu na aliança histórica. E faliu essa igreja aqui agora. Agora, dentro do padrão que Cristo instituiu e os apóstolos seguiram, não tem isso lá. O apego pelo sentimento da pátria, da nacionalidade. Nós temos uma nação, nós temos uma origem, ok. Mas quando assumimos Cristo, isso foi baixado. O sentimento do Evangelho é que a nossa pátria é celestial e o nosso destino é o reino absoluto da qual Cristo governa. E está no céu. E Paulo até fala, né? Olhar para cima da onde virá o seu Redentor. Então você entende como esse pessoal trabalha os aspectos contraditórios de uma forma descarada. Agora, acreditar que Jesus vai entrar na máquina estatal para usá-la a fim de governar o país e levá-la a uma redenção política e econômica, gente, isso é conceito calvinista. Calvino acreditava nisso, que a redenção que Cristo trouxe foi uma redenção materialista, econômica, política, etc. Isso não está no Evangelho. Isso não está dito, previsto pelo Evangelho que Cristo pregou. Agora esse cara, vou expulsar o demônio do parlamento. Vou expulsar Temer, largue o satanismo, Temer, largue a maçonaria, se converta, se arrependa. Amigo, vai subir o monte para orar para as almas, ouvir o evangelho puro. Vai subir no monte para clamar pela reforma dessa igreja que está banal, corrupta, imunda, suja, tomada de bandido e de ladrões, não para querer colocar Jesus dentro do parlamento. Tá? Isso é trabalho maçônico, e eu entendo que esse cara é uma figurinha como tantas as outras que já surgiram ali dentro, ali para arrastar a igreja para lá e tornar ela, o que eu te falei, um poder político. Agora, será que ele não sabe? Ele estava no PSOL e no PT e não sabia, quando estava lá, sobre a Ursal, sobre o Fórum de São Paulo, só foi falar depois que saiu de lá. Depois que saiu de lá, Ciro Gomes, você pertence ao Fórum de São Paulo, você pertence ao Ursal. Mas enquanto esteve lá, não abriu o bico. É isso que eu entendo desse cara. Ele não ia prosperar ali. Então ele pegou uma nova modalidade. A liturgia cristã do parlamento. Agora ele é o profeta do parlamento. Caras como esse, fica muito fácil perceber a nível de malaquice. Agora, vou destruir a maçonaria, vou acabar com a maçonaria. Sobe no monte, vai lá à televisão, filma ele, vou descer lá, vou destruir a maçonaria, pela unção de Deus, pátria querida, assim diz o Senhor. Amigo, você não sabia que a maçonaria é o grito da independência de Dom Pedro? Que Dom Pedro, ele era maçom Rosa Cruz do rito moderno, segundo o livro do Grande Oriente. Você não sabia que a maçonaria é a regência provisória de 1831? O senhor, como parlamentar, deveria saber que toda ela foi composta de maçons de alto nível e grau. Você não sabia que a maçonaria é a implementação do regime republicano no golpe militar
de 1889, né? Liderado por maçons como Benjamin Constant, Manuel Deodoro da Fonseca, todos de alto grau na maçonaria. A ideia da ordem em progresso na bandeira, coisa de Manuel Deodoro. Ambos maçons. Só não sabia que a República Velha, o governo provisório que está na história, né, todos os membros empossados eram maçons. Que a República é a maçonaria, que a República é obra da maçonaria, que os poderes é obra da maçonaria, que o pano de fundo da República é a maçonaria. Agora você vai pegar e vai derrubar a maçonaria. O que você vai fazer? Vai fechar a República? Você vai tirar a maçonaria do poder? Olha a proposta. Deus vai me dar uma unção e eu vou conseguir. Então agora as escrituras não vão se cumprir mais. O cabo da ciolo ele vai reverter aquilo que Jesus falou. O mundo jaz do maligno e o príncipe dele já está condenado. Agora ele vai reverter a questão. Esse cara é ridículo. Ele é a garantia do constrangimento da multidão. Por intermédio de caras como esse, a sociedade pensa que todos nós somos loucos quando professamos a fé escatológica. Que nós somos tudo delírio, tudo maluco que nem ele. Amigo, eu não sou maluco não, que nem você. E você é esperto. Vou derrubar a ONU, porque a ONU é um poder instituído, não eleito. Para quem está me ouvindo aí, o que quer dizer isso, pastor? A ONU não foi eleita democraticamente, ela foi empossada, instituída pelas potências desenvolvidas. Isso quer dizer que a ONU é os Estados Unidos, a ONU é o Japão, a ONU é todos os países que estão dentro do bloco G7. Como derrubar a ONU? Que biblicamente, profeticamente diz que quem vai empossar o anticristo, ou seja, quem vai dar autoridade e poder para ele, não é a instituição globalista, são as 7 potências. Está escrito lá, vai ler? Eu vou derrubar a ONU, essa coisa toda de visionário, né? Essa coisa toda de herói, super-homem. Na fé não tem isso não, minha gente. No que Jesus pronunciou, não existe isso. Tá? Agora, vocês pediram para mim falar dele. E eu estou falando, ele é uma versão diferente do Bolsonaro. Bolsonaro leva a tendência militar. Esse aí, a tendência do profeta. Tudo isso é um circo. Porque nenhum deles vai governar contra a maçonaria. Tanto que Bolsonaro foi visto lá. E esse aí não é diferente, gente. Esse aí que é da Assembleia, né? Da Assembleia de Deus, agora não sei mais se é bola de neve, Assembleia, que também não me importa também. Esse cara é ridículo, esse cara é patético. Ele não tem licença para falar e fazer nada do que ele está fazendo agora em nome de Jesus Cristo. Não foi dado a ele outro evangelho. Da parte de Deus, não. Assim diz o Senhor, traz conselhos bíblicos, tá? Não pode ser usada essa pronúncia de maneira independente e individualista. Então acorda aí, minha gente. Pastor Daniel, vou voltar no cabo da ciolo. Então aproveita para tatuar na cabeça ignorante como ele. Você decide isso, como todos os outros partidos e outros representantes. O senhor tem um representante, pastor, da qual o senhor vai votar? Nenhum. Não vou jogar o jogo deles. O curso já está definido, já foi pré-estabelecido as coisas que estão acontecendo. As escrituras precisam se cumprir. E enquanto a gente vive essa vida, a gente serve ao Senhor Jesus com propósitos que estão acima, muito mais elevado do que a percepção desse mundo. Nós nos dedicamos inteiramente à causa mais excelente, às orientações que cabem em nós, redenção, que foram faladas pelo próprio Cristo, aquele que nos amou e nos serviu com a vida. E a Ele toda a honra e toda a glória, pois Ele merece tudo dessa igreja, da qual Ele deu a sua vida. Espero no meu Senhor Jesus que aqueles que estejam vendo esse vídeo, quem não respeita mais o que Ele pregou, volte para Cristo, ouça o que Ele disse, porque Ele é a luz que nós temos que seguir. Amém? No demais, muitos iguais a esse cara aqui vai surgir. Enquanto Jesus não voltar, muitos iguais a ele vai surgir, com a Bíblia debaixo do braço, sendo Messias.
né, o herói, aquele que vai mudar a pátria brasileira com a unção de Deus. Tem que ir para o circo. Um abraço a todos. Se você quiser sugestionar um próximo tema, fica à vontade, eu vou colocar o meu e-mail aí no rodapé. Você manda a sugestão, até mesmo pelo comentário aqui, pastor, fala sobre tal coisa, eu vou tratar com você. Tá? Aliás, tratar com todos, né? Fica agora com um dos hinos que são composição da nossa igreja, do nosso ministério. Escuta aí, edifica a sua alma. Próximo tema, a gente vem honrando nosso Senhor. Um beijo, um abraço, Deus abençoe todos vocês. Deus meu,